Nós estaremos fazendo a reflexão aqui sobre a murmuração, os efeitos que a murmuração causa na nossa vida. E nós queremos ler o texto lá em Números, capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso 10. Números 11, de 1 a 10, nós faremos a leitura do texto. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A reclamação do povo, um bando de estrangeiros que havia no meio deles, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava-o num pilão. Depois, cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo assado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isto pareceu mal a Moisés. A ingratidão, ela cega o coração. Conta-se uma história de um filho que, ao completar 18 anos, cheio de expectativa de um grande presente que receberia do seu pai, e ele recebe um presente embrulhado, um pacote bem bonito, e ao abrir a caixa ele encontrou uma Bíblia. Decepcionado, atirou-a num canto e saiu revoltado, achando que ele merecia algo melhor. Anos depois, ao limpar o armário do pai, após a sua morte, encontrou aquela mesma Bíblia. Ao abri-la, caiu uma chave de carro zero com uma nota. Este é o presente que você tanto queria. Está no nome do seu pai e pronto para você usar. Muitas vezes murmuramos e desprezamos aquilo que o Senhor tem nos dado. E sem nem perceber que naquilo que Deus nos dá é mais do que necessitamos. Muitas vezes o nosso foco está apenas naquilo que nós ainda não temos. Mas só o fato, queridos, de acordarmos pela manhã, abrir os nossos olhos com saúde, ter uma casa para nos abrigar, ter alimento para comermos, ter uma família para conviver, isso é graça do Senhor sobre a nossa vida. Mas muitas vezes o nosso foco está somente naquilo que eu ainda não tenho e que eu quero ter. Muitas vezes temos murmurado e desprezado os presentes que Deus tem nos dado. E assim foi com o povo de Israel ali no deserto. Aquele povo, mesmo sendo alimentado pelo Senhor diariamente, aquele povo sentia saudade do Egito. Egito representava o lugar da escravidão daquele povo. E o povo sentia saudade do Egito. Um povo que presenciou grandes milagres de Deus, grandes sinais, para libertá-los do jugo ali no Egito. Povo que experimentou o poder de Deus.
Povo que experimentou o livramento de Deus. E enquanto caminhavam pelo deserto, a presença de Deus era com eles. Nuvens protegendo-os do sol durante o dia e uma coluna de fogo para iluminar o caminho durante a noite. E ainda assim, aquele povo preferia a escravidão do Egito. Quando lemos o texto e como começamos a buscar entender essa história, às vezes nos parece um pouco insano, irracional. Você ser liberto de um jugo de escravidão e depois você ter saudade dessa escravidão. E nós somos ditos seres racionais. Mas como alguém pode ter saudade do tempo de escravidão? Mas assim era aquele povo, ali no deserto, alimentado por Deus. E isso, essa história do povo de Israel, precisa trazer em nós uma reflexão, um alerta sobre os perigos da murmuração. E eu quero trazer alguns pontos sobre esses efeitos da murmuração. Primeira coisa que precisamos entender é que a murmuração, o descontentamento, não agrada a Deus. O povo de Israel foi liberto com mão poderosa, e aí começa a reclamar do deserto, esquecendo das pragas que foram vencidas, esquecendo-se de que Deus abriu o mar para que eles passassem em terreno seco. Esqueceram-se da coluna de fogo, esqueceram do pão que descia todo dia, do maná que caía do céu, sem que eles precisassem fazer absolutamente nada, só recolher. A murmuração ela é fruto de um coração que perdeu a memória da fidelidade de Deus. Quando você murmura, você está esquecendo-se das maravilhas que Deus tem feito. Acabamos de cantar, conta as bênçãos. Contas quantas são. Nós não temos nem capacidade de contar quantas bênçãos nós recebemos do Senhor. E parece que dá um lapso de memória. E a gente começa a murmurar e a reclamar de Deus. O povo perdeu a memória sobre a fidelidade de Deus na vida deles. E isso torna a pessoa insensível às bênçãos. E isso nos torna cegos aos propósitos de Deus para a nossa vida. Porque nós precisamos entender isso. Com Deus não há coincidência. Em tudo há propósito. Tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na sua vida, tem propósito de Deus. Você crê nisso? E muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, e nós ficamos frustrados. Até aí tudo bem. Mas a gente avança o sinal e começa a murmurar, começa a reclamar com Deus, porque não saiu do jeito que a gente queria. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas como se explica quando a vontade de Deus se cumpre, diferente do que eu quero, eu murmuro e eu reclamo. Se é perfeita, agradável, é boa. Mais uma vez, parece irracional. A ingratidão, ela entristece o coração de Deus. O versículo 1, aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos de Deus. E quando ele os ouviu, a sua ira se acendeu, e veio fogo da parte do Senhor, e queimou entre eles, e consumiu algumas extremidades do acampamento. Alguns intérpretes judeus dizem que o povo de Israel estava se queixando por causa das más condições da jornada e não por causa do suprimento alimentar. Uma queixa que mais tarde se verificou. Talvez os israelitas quisessem retornar para o Egito porque eles sentiam que aquela jornada seria árdua demais. E aí eles queriam retroagir. Aí eles queriam voltar para a escravidão. Muitas vezes a nossa jornada, queridos,
tem sido árdua. Muitas vezes tem sido difícil o caminho, mas Deus nos chamou para um caminho fácil. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Ele não prometeu para mim e para você uma vida que fosse um mar de rosas. No mundo tereis aflições. Mas ele não parou por aí. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se o caminho está difícil, não desista, não retroaja, persista. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Nós não fomos chamados para desistir por causa das dificuldades, porque nós não estaremos caminhando sozinhos, porque esse mesmo Jesus nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, todos os dias. Mas aquele povo começa a murmurar porque o caminho estava difícil. Talvez naquele deserto ali, um sol de rachar. Caminhavam o dia todo, cansativo. Mas os nossos olhos precisam estar focados na glória que o Senhor tem preparado para mim e para você. Porque Jesus disse que Ele foi preparar lugar para mim e para você. E a nossa visão tem que ser nas coisas que são do alto. Eu vou passar a minha eternidade lá, então o meu foco precisa estar lá na eternidade e não nas circunstâncias, e não nas dificuldades, e não no caminho difícil. Deus ouve e Deus se entristece com a nossa ingratidão. Deus se entristeceu com a ingratidão daquele povo. Povo escolhido. Quando nós murmuramos, nós colocamos em dúvida a sabedoria, o amor e o cuidado de Deus por nós. Se nós sabemos que Ele tem sempre o melhor para nós, por que murmurar? Ainda que você não entenda os propósitos de Deus, você não precisa entender, você precisa crer nos propósitos de Deus. Amém, irmãos? Você não precisa entender, você precisa crer nos propósitos de Deus para a sua vida. Aí não haverá espaço, queridos, para murmuração. O descontentamento, ele foca no que falta e não no que Deus já deu. Versículo 4 diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. O povo de Israel, mesmo se sustentando de maneira sobrenatural com o maná, o pão do céu, ele começa a reclamar da falta de carne. Eles não estavam com fome, eles estavam insatisfeitos com o cardápio do Senhor. Talvez você esteja insatisfeito com o cardápio que o Senhor tem colocado à sua disposição. Mas o cardápio do Senhor, ele sacia a sua fome e a sua sede. Ele supre as suas necessidades. Porque ele foi preparado especialmente para você, pelo nosso Deus. Mas o nosso foco está naquilo que não temos. Se cremos que Deus está no controle de todas as coisas, então murmurar é insinuar que o Senhor errou conosco. Ao invés de confiarmos, nós reclamamos. E isso nos afasta da dependência e da confiança que nós devemos cultivar nesse Deus. Eu preciso crer. Deus supria a cada dia aquele povo com o maná, mas eles desejavam os sabores do Egito. Deus lhes dava o maná todos os dias, e todos os dias eles queriam os alimentos do Egito. O maná caía do céu diariamente, fresco, suficiente e cheio de significado espiritual. Aquele maná era muito mais do que um alimento físico. Aquilo era a presença de Deus ali, sustentando e alimentando. Mas eles queriam mais.
O Salmo 78, 24 chama o maná de pão dos céus. Mas o povo suspirava por cebolas. Deus dava o pão do céu e o povo queria cebola. O povo queria pepino. O povo queria alho. O texto vai dizer lá no verso 5: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. A saudade do Egito representa o perigo de um coração que associa conforto com escravidão, liberdade com sofrimento. Eu quero os prazeres do Egito, ainda que isso signifique uma escravidão na minha vida. Deus quer te dar liberdade e você quer escravidão. O Senhor tem preparado uma eternidade para você. E muitas vezes você tem insistido em trocar essa eternidade por prazeres momentâneos, pelo alimento do Egito, pelo alimento da escravidão, pelo alimento que escraviza a sua mente, pelo alimento que escraviza o seu coração. É como se alguém que passasse um tempo no hospital e ele sai ali daquele hospital curado, mas depois ele volta a reclamar, porque agora ele precisa comer salada e não pode mais exagerar como antes. Tem que fazer dieta. Preferia viver doente, mas não queria abrir mão do prazer de uma comida que pode estar lhe matando. Testemunhei um tio, era um professor de português, um cara inteligentíssimo, muito culto, e ele fumava um tal de um cigarro que não tinha nem filtro. E ele fumava absurdamente. E ele teve um câncer. E ele usava aquele aparelhozinho aqui, né, um traqueia. Gente, e com aquele treco no pescoço, ele não parava de fumar. E eu dizia assim: tio, mas que loucura, você não consegue nem respirar direito, e você está colocando essa fumaça que está lhe matando. Ele disse: eu vou morrer mesmo, eu prefiro morrer do que abrir mão do meu cigarro. Aquele homem tão inteligente estava abrindo mão da vida por conta de um prazer que estava matando-o. Quantas vezes nós temos feito isso na nossa vida espiritual, queridos? Nós temos buscado coisas e práticas na nossa vida que está nos matando espiritualmente, mas que tem trazido prazer físico, material. Mas a Bíblia diz que levam a caminho de morte. Aquele povo murmurava contra Deus. Murmurar, queridos, é menosprezar aquilo que Deus nos dá. Números 21, 5 vai dizer: e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto. Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Olha bem, queridos, Deus os alimentava, Deus lhes dava a comida diariamente, e eles dizem que era uma comida miserável. Quantas vezes nós temos dito isso? Há alimentos espirituais que o Senhor tem colocado à nossa disposição e nós temos desprezado. Chama o maná de pão vil, ou seja, desprezível. É como cuspir no prato que Deus mesmo colocou diante deles. Murmurar nesse caso não é apenas reclamar da comida, mas é desprezar o doador da comida. É rejeitar o próprio Deus. Quando você murmura, você não está apenas dizendo que o que não tem é mais importante do que aquilo que Deus lhe deu. Você está dizendo para Deus que aquilo que Ele tem lhe dado não é suficiente. Murmurar é a porta de entrada para muitos outros pecados. A murmuração normalmente ela vai ser um gatilho para a rebeldia à liderança. Pessoas que não conseguem
se submeter a nenhum tipo de liderança, são rebeldes, querem se impor, não respeitam a autoridade, mas a palavra de Deus diz que toda autoridade é colocada por Deus, é estabelecida por Deus. E se você não sabe respeitar a autoridade, você está se rebelando contra Deus, o Deus que estabeleceu aquela autoridade. A murmuração também é um gatilho para a idolatria. Lá em Êxodo 32, aquele povo começou a adorar um bezerro de ouro. Esse bezerro, ele nasce da impaciência e do descontentamento. O povo não teve paciência de esperar Moisés retornar. Povo impaciente, intolerante. Talvez muito parecido conosco, né? Um povo intolerante que nós somos. Nós não toleramos quem pensa diferente de nós. Nós ofendemos alguém simplesmente porque tem um pensamento diferente do nosso. E isso está muito distante daquele amor que Jesus deixou para nós como mandamento. Eu tenho que lhe amar, ainda que você pense totalmente diferente de mim. Eu não tenho que amar aquelas pessoas que pensam igual a mim. O Senhor nos mandou amar. Ponto. É bem verdade que tem pessoas que são difíceis de amar. Mas Deus não disse que era para amar as pessoas fáceis. Porque isso todo mundo faz. Mas amar aquela pessoa que lhe ofendeu, que lhe machucou, que lhe persegue. Esse é o desafio. Mas também é uma porta, a murmuração é um gatilho, é uma porta para a inveja, para a cobiça e para uma desobediência coletiva, como foi o caso daquele povo. Tiago 1, 14 e 15 nos mostra que cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, ela dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Lá em Romanos vemos que o salário do pecado é a morte. A murmuração é um gatilho para o pecado na minha e na sua vida. Então não permita essa porta na sua vida. Feche essa porta, feche essa brecha. Se o descontentamento nos faz desprezar aquilo que Deus nos dá, o problema não está nas coisas, o problema está no meu coração. Por isso, o próximo passo que precisamos dar é perceber que o descontentamento, ele revela uma doença interior. E essa doença, ela só pode ser curada por meio da transformação do nosso coração e da nossa mente. E se nós queremos uma mente renovada, nós precisamos mergulhar nessa palavra, porque é ela que vai renovar a nossa mente. Eu preciso refletir nessa palavra, eu preciso estudar essa palavra, mas eu também preciso praticar essa palavra. Segunda Coríntios 12, 9 vai dizer: a minha graça te basta. Quando você estiver se sentindo tentado a murmurar, ouça a voz de Deus dizendo a você: a minha graça te basta. Nós não precisamos de nada mais do que a graça do Senhor. Ela é suficiente para mim e para você. Não se deixe cair na tentação da murmuração. A murmuração é como um termômetro que vai revelar o estado da nossa alma. Quando ela surge com frequência, é sinal de que algo precisa ser tratado e com urgência. Não lá do lado de fora, mas aqui dentro. Não é a falta de coisas que nos deixa amargos, mas é a falta do contentamento com o que Deus já nos deu. Eu preciso estar contente com aquilo que Deus tem me dado a cada dia. O apóstolo Paulo vai dizer isso: eu sei viver contente, passando necessidade, sendo perseguido, na abundância, mas tem gente que só sabe viver contente se tiver tudo certo. Se o calo apertar um pouquinho,
o contentamento desaparece, vai embora e surge a murmuração. O contentamento, ele é espiritual, ele não é material. Hebreus 13, 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso basta para nós. Isso precisa ser suficiente para que eu esteja contente. O verdadeiro contentamento, ele não vem de conquistas externas, mas ele vem da presença interna do Senhor no nosso coração. Ele vem da presença do Espírito Santo inundando o nosso ser. Ele vem da presença do Espírito Santo dominando e controlando todo o nosso ser, sem nenhuma área de reserva. Precisamos permitir que o Espírito Santo tome conta de todas as áreas da nossa vida, porque ele vai nos conduzir ao contentamento. O verdadeiro contentamento, ele traz paz. E a Bíblia nos desafia a encontrar paz, não nas posses, mas nas promessas do Senhor. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Precisa ser suficiente para trazer paz ao meu coração e ao seu coração. A murmuração, ela nasce da comparação. Já o contentamento nasce da comunhão com Deus. Deus não nos abandona jamais. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. A falta até pode aparecer, mas o abandono nunca. Deus não nos deixa sozinho. Ele nos sustenta. Ele anda conosco todos os dias. Deus cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Nada passa do controle do Senhor. E aquele povo murmurava como se Deus os tivesse deixado, os tivesse abandonado, mesmo vendo o maná cair todos os dias, mesmo vendo a nuvem os guiar, mesmo vendo a coluna de fogo. Eles achavam que Deus os tinha abandonado, porque a caminhada não estava acontecendo do jeito que eles sonharam. Muitas vezes tem sido assim na minha e na sua vida. As coisas não têm acontecido como eu sonhei, então não presta. E aí eu começo a murmurar, eu começo a me revoltar contra Deus. Eu começo a desprezar o Deus que pode todas as coisas, o Deus que tem o controle de todas as coisas, o Deus que é soberano. Devemos desejar o que é necessário e não o supérfluo. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Provérbios 38. A sabedoria bíblica, ela nos ensina que tanto a escassez quanto o excesso podem nos afastar de Deus. O coração transformado, ele aprende a dizer: Senhor, me dá o que eu preciso e me ensina a estar satisfeito com aquilo que o Senhor tem me dado. Busque primeiro o reino de Deus. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra vai dizer: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o nosso Deus. É o Deus que sabe exatamente o que você precisa. É o Deus que conhece a sua necessidade. É o Deus que sabe o que é melhor para você quando você mesmo não sabe. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa visão, ela é limitada. Nós vemos em parte, mas o nosso Deus, ele vê o todo. O ontem, o hoje, o amanhã. Ele não está limitado pelo tempo e pelo espaço. Jesus nos mostra a ordem das prioridades, e isso afeta o nosso contentamento.
Quem busca o reino primeiro não vive em ansiedade ou murmuração, porque confia que as demais coisas serão acrescentadas. Então, murmurar é inverter a ordem, é colocar as demais coisas em primeiro lugar. Mas o texto bíblico diz: buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. E serão acrescentadas de acordo com a soberana vontade de Deus e não com a minha. A murmuração também impede que nós recebamos as bênçãos preparadas por Deus. Números 11, 1 vai dizer: então o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na extremidade do arraial. Morreram muitas pessoas por causa da murmuração. A murmuração não é apenas um comportamento inofensivo, queridos. A murmuração é pecado, é rebeldia contra Deus. Não permita isso na sua vida. E todo pecado ele tem consequências. E o povo de Israel viu isso de uma forma direta. Deus se irou e enviou o juízo. O fogo queimou as extremidades do acampamento, como sinal claro de que a murmuração não seria tolerada por Deus. E é preciso que eu e você tenhamos consciência disso. A murmuração não é tolerada por Deus. Desagrada a Deus, entristece o coração de Deus. Não entristeçais o Espírito do Senhor. A murmuração gerou juízo sobre aquele povo. Deus não ignora a murmuração, a reclamação, e ele respondeu com fogo. Não era apenas desabafo. Aquilo era uma rebelião contra a vontade de Deus. A murmuração é a voz da incredulidade. A murmuração é a voz da insatisfação contra os planos do Senhor para a nossa vida. E que o Senhor diz para mim e para você: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele é quem sabe os planos a nosso respeito. Ele é que sabe. E os planos do Senhor, para mim e para você, são planos de bem e não de mal. Precisamos ter essa consciência. Precisamos crer nessa verdade. Precisamos viver essa verdade. Creia nos planos do Senhor para a sua vida, porque é o melhor para você. Nem murmureis, como também alguns deles murmuravam, e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, 10. Reclamar sem motivo pode trazer correção severa, irmãos. Eu não sei se você já ouviu isso alguma vez da sua mãe. Aquela frase clássica: está chorando por nada? Então eu vou lhe dar um motivo de verdade para chorar. Já ouviu isso da mamãe alguma vez? Quando a mamãe falava isso, dava B.O. Quer chorar? Vou lhe dar um motivo para chorar. E algumas vezes eu disse isso para minhas filhas também. Essa repreensão mostra que quando nós reclamamos sem fundamento, nós podemos acabar recebendo algo pior como resposta. O povo ali estava bem alimentado e bem protegido, mas o povo queria mais. Qual foi o resultado? Deus lhe deu carne, mas junto com a carne veio uma praga e morte. Está lá no verso 33 do capítulo 11. A murmuração ela vai nos afastar do que Deus tem e daquilo que Ele deseja realizar na nossa vida. Deus queria moldar um povo forte, um povo obediente, um povo fiel, mas a murmuração daquele povo estava impedindo aquele processo. Murmurar vai blindar o coração contra o agir de Deus e vai travar o progresso espiritual da nossa vida. Pessoas murmuradoras raramente crescem, vivem em ciclos de insatisfação e estagnação, não conseguem sair do lugar. Mas a palavra de Deus nos ensina como nós devemos agir. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
A gratidão, ela é a antítese da murmuração. Então, quando aprendemos a dar graças, mesmo em meio a lutas, nós revelamos maturidade espiritual e confiança na soberania de Deus. A gratidão, ela vai abrir portas espirituais. Lucas 17, 15. E um deles voltou glorificando a Deus e disse-lhe Jesus: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Jesus curou 10 leprosos. Apenas um retornou. Os outros 9 receberam a cura física, mas aquele que voltou recebeu a salvação, a cura espiritual. Um coração grato abre portas para as bênçãos do Senhor na nossa vida. E gratidão é uma escolha diária. Gratidão não depende de sentimentos, gratidão é decisão. É olhar para o que Deus tem feito e dizer: Senhor, eu confio no teu cuidado, mesmo sem entender. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103, 2. A gratidão, ela cura o coração. Um coração grato, ele é imune à amargura, à comparação e à inveja. E a gratidão, ela vai fortalecer a nossa fé, ela vai alimentar a nossa esperança e ela vai nos tornar mais generosos. Finalizando, queridos, faça um exercício. Se possível, ainda hoje, antes de dormir, escreva 5 bênçãos que você já recebeu de Deus essa semana. Depois leia cada uma delas em voz alta e diga: obrigado, Senhor, por isso. Essa prática simples ajuda a realinhar o seu coração e abrir os olhos para aquilo que o Senhor já tem feito, ao invés de reclamar do que ainda não chegou. Você tem se alimentado do pão que Deus lhe dá, ou você vive lamentando pela cebola do Egito? Examine o seu coração. Será que você está tratando como pouco aquilo que foi resposta de oração para a sua vida? Aprendi a viver contente em qualquer situação, disse o apóstolo Paulo. Examine, querido, onde está a sua alegria. Se a sua alegria ela depende daquilo que você tem, ela será uma alegria instável. Mas se ela depende de quem Deus é, ela será firme e eterna. Anote 3 áreas na sua vida que você costuma reclamar. Ore sobre elas e peça a Deus sabedoria para que você possa ver essa área com olhos espirituais. Queridos, murmuração é a armadilha do inimigo para tirar o seu foco da bênção e te prender no desânimo, na incredulidade. E a gratidão é a chave para vencer esse espírito de murmuração. Desenvolva um coração grato ao Senhor. Se você tem falhado com Deus na questão da murmuração, eu queria te convidar essa noite para que você volte ao primeiro amor. Para que você volte a desenvolver um coração grato a Deus, a reconhecer tudo o que Ele é, a reconhecer as maravilhas que Ele tem feito na sua vida. E peça o perdão do Senhor, se você tem murmurado. Aquela geração não alcançou a terra prometida. Uma geração murmuradora. Apenas Josué e Calebe seguiram em frente para a terra prometida. Se você tem cometido o pecado da murmuração, eu queria te convidar agora para refletir. Volte ao primeiro amor enquanto estivermos cantando essa música, Primeiro Amor. Eu te convido a refletir sobre a sua vida, sobre como você tem procedido, se você tem tido um coração grato ou um coração murmurador. Porque Deus quer te curar essa noite. Deus quer arrancar de você esse pecado maldito da murmuração
que te afasta dele, que acende a ira do Senhor. E não tenha dúvida, gera juízo. Mas o Senhor quer dizer para você essa noite: a minha graça te basta.